Ok, ok, bom dia. Pegando o final da madrugada, esperando não incomodar os vizinhos, que nem os cachorros aqui ao meu redor. Eu penso que cada casa aqui ao meu redor tem um cão. Se uma não tiver, ali adiante tem uma que tem dois, certo? Aí equilibra a conta, mas eu acho que cada aqui, sabe, cada um tem um cão. Cão que tem uma história no mundo material, certo? No mundo da história dos humanos. Cão que foi domesticado. Eu não sei se ainda tem cão selvagem. Ali na Austrália temos dingos, né? Que eu acho que é ali, sabe, um resto de cães ali selvagens que ficaram por ali, se ilharam ali na Austrália. Mas o fato é que os cães, eu acho que foram lobos que foram sendo domesticados. Outro dia assisti um filme em que uma loba gestante, sabe, faz um ataque mal feito e se machuca e estava ali moribunda. Um garoto humano chega, estava perambulando por ali e ela não pode reagir contra ele, certo? Além de machucada fisicamente, também estava gestante, estava com um peso a mais, certo? Aí o garoto, não sei como é que ele faz, eu acho que ele não levou para casa, eu não sei se ele levou para casa, cuidou dela numa caverna ali, fez uns primeiros curativos, não estou bem certo. E aí depois disso, sabe, ela se curou e teve o bebezinho e ficou próxima do garoto ali por um sentimento instintivo ali, sabe, de não há como dizer outra coisa, colocar sentimento humano nessa loba, tá certo? Ela ficou por ali por algum motivo de proteção animal mesmo, ou porque talvez precisasse cuidar da cria, qualquer coisa assim, não sei. E hoje os humanos criam cães. Esses animais eles foram usados para serem explorados pelos humanos nos afetos, na percepção que eles têm, o ouvido aguçado, sabe? De ouvir as coisas distantes, sabe? E de colocar ali, sabe, a vida em defesa, certo? A amígdala deles ali falando, tentando proteger a vida dele, e eles latem, certo? Ah, os cães eles são usados, eu creio que na maioria, sabe? E a maioria são caramelos aqui na periferia, não tem cão de raça assim, sabe? Tem um sujeito ali, rapaz, que traz um cão, quando é assim, o horário de 11 horas, meio-dia, sabe? Ele sai no sol quente, sabe? Com esse cão amarrado numa coleira, sabe? E ele anda para cima e para baixo com esse cão, rapaz. Acho que ele traz o cão para fazer as necessidades fisiológicas, sabe? E um tempo aí ele vinha na direção da minha casa, sabe? Saindo da casa dele, ele quebrava a direita e vinha, sabe? E o cão era invocado, rapaz. Ele fazia cocô bem na estribeira, como é que te chama aquela coisa ali, sabe? Na porta de entrada da minha casa, sabe? Tinha 1001 lugares assim, sabe, para fazer cocô, mas ele vinha e cagava ali, sabe? Na soleira, eu quero dizer, na soleira da minha porta, tá certo? E eu era invocado com aquilo, sabe? E ficava observando esse cara, rapaz, sabe? Por várias vezes me reinou chamar a atenção dele, sabe? E, sabe? Fiz um comentário com um vizinho que mora em frente, tá certo? E ele fez um comentário desabonador do cara, tá certo? E me parece que foi dado um tempo aí, eu acho que, não sei se ele se mancou, tá certo? Ele pega o cão agora, quando ele sai de casa, ele quebra a esquerda, tá certo? Vai em outras direções ali, e o cão vai, sabe, puxando, sabe? E vai forçando, não sei como é que é isso aí. Mas os cães, eles são usados aqui no meio da pobretude, sabe? Para
servir de alarme, sabe? O pessoal tem medo de que ladrões levem o pouco que eles têm, sabe? Os moradores têm em casa, tá certo? Não sei como explicar isso. Talvez a minha filha explique, tá certo? Talvez como é que chama aquele? O Jung, certo? O Jung na psicanálise, sabe? Explique melhor, tá certo? Essas coisas dos costumes dos humanos, né, de... Eu só sei que eu estava na cozinha fazendo ali meu café, tá certo? E preparando alguma coisa para comer. Na verdade, eu descasquei... Quê? Descasquei? Eu descasquei duas bananas, sabe? E... Aliás, bananas essas que eu comprei ontem lá na Loura, certo? Fui ver a Loura de perto. A Loura é a dona de um boxe de venda de frutas ali na feira, aqui perto da minha casa. Perto não, uns 2 quarteirões ali na feira do bairro, certo? Eu saio aqui por dentro da minha rua, quebrando à esquerda, saindo de casa e vou que vou, sabe? Aí pego ali uma outra rua à direita. Como é que chama aquela rua, hein? Ah, não vou lembrar agora. Mas é a rua da feira, certo? E lá tá loura, certo? E ela se acha uma mulher alta, sabe? Mas ela já teve filhos, eu acho, sabe? Tem um ventre assim já cheio de gordura, sabe? Mas tem a bunda grande, tá certo? Mais ou menos. Aí, rapaz, sei que eu comprei uma palma de banana, que era 10 contos. Aí hoje de manhã peguei duas, sabe? Eu tenho que comer, rapaz, senão as bananas estragam. E de manhã, antes de tomar meu café, sabe? De tomar café, tomar líquido, ingerir líquido, eu gosto de comer algo sólido. Eu conheci um cara, sabe, que dizia assim, sabe, que não se podia começar a beber álcool, sabe? Cerveja, essas coisas assim, sabe? Sem antes fazer um forro. Um forro na barriga, rapaz. Um forro no intestino, tá certo? Eu não sei por que que ele falava isso, ele não era médico, era apenas um cidadão comum, rapaz. Ele foi meu escrivão, rapaz, quando eu fui delegado de polícia, mas eu não vou falar disso agora. Mas ele dizia assim, tem que fazer forro, rapaz. Então eu saí, vou lá pra cozinha, faço um forro, tá certo? E como eu tava com banana em casa, comi 2 bananas ali, sabe? E depois fiz o meu café. E quando eu tava ali nessa arrumação ali na cozinha, sabe? Dava pra ouvir aqui na vizinhança os cachorros latindo. Veja que isso, quando eu fui fazer isso, era por volta de umas 4h20 da manhã. E eu fico imaginando, rapaz, que se eu tivesse um cão aqui em casa, sabe, ele começasse a latir dentro da casa, sabe, eu ia acordar, rapaz, olha. Porra, bicho. Eu me recolho cedo, não tenho problema nenhum, sabe, em acordar cedo. Mas eu fico imaginando o pessoal que dorme aí depois das 22, sabe, aí, sabe, para ali acumular algum sono necessário para o corpo, sabe, eles precisam levar até às 6 da manhã. Aí o cão começa a latir às 4 horas, vê se pode, aí fica ralado. Pois é, rapaz. Mas veja bem, ontem a notícia que tem para hoje, sabe, que eu queria aí, sabe, comentar, seria a volta da nave, que foi a nave que levou astronautas da NASA à Lua, à Lua sim, tá certo. Passaram 10 dias nessa viagem. A distância são 384 quilômetros e 400 mil, certo? 384.400 quilômetros é a distância que tem, variando, certo? Da Terra para a Lua. É 400 mil quilômetros arredondando, porra, é distante, olha. Mas veja, não deixa de ser uma viagem, bicho, sabe? Tem sujeitos aí, sabe? Sujeitos ignorantes. Rapaz, olha, a pior coisa que tem é ignorância. Puta merda, olha. Dessa eu me safei, rapaz, olha, da ignorância, porra. Eu lembro que eu era moleque, rapaz, e ouvia no rádio, sabe, a Apolo 11, eu acho, ou Apolo 7, eu não sei que Apolo era, sabe. Isso antes de ir pro seminário, rapaz, ali no final da década de 60, tá certo. E, e eu ouvia no rádio aí, sabe, a notícia da ida de astronautas para a Lua, tá certo. E pessoas ali, meu pai, por exemplo, não acreditava, sabe? Ele não acreditava. Ele sendo um motorista, um cara que lidava com motores, tá certo? E não sei como ele veio de Altamira para cá, sabe? Não sei se ele veio. Não, ele viajou de avião, rapaz. Uma vez ele teve que viajar num avião da Pané, tá certo? Num Catalina, tá certo? Num Pata-choca.
acompanhando o filho dele, sabe, que quebraram a perna, sabe, o fêmur, sabe, e morreu por causa desse fêmur quebrado 60 anos depois, mais ou menos, tá certo? E ele veio de avião, rapaz, sabe? Depois disso ele foi para Manaus, que eu paguei, sabe, para ir e voltar. Acho que umas 2 vezes ele andou de avião, rapaz, em avião, com aí, sabe, foguete no rabo, certo? E saiu daqui de Belém, foi para Manaus. Como é que ele não acredita, rapaz, sabe? Ou não acreditou num primeiro momento que uma nave espacial, um foguete aí, sabe, possa levar indivíduos, sabe, ali à Lua, fazer uma viagem, sabe? Aí, claro que é uma situação especial, tá certo? Aí tem questões aí magnéticas para verificar, sabe? Questões físicas aí, sabe, do mundo físico, sabe, para verificar. Mas a ciência dá conta disso, porra. E hoje os equipamentos, a tecnologia dá conta disso, de garantir uma viagem de ida e volta. E os caras foram, rapaz, 4 astronautas foram e voltaram. E essa é uma das notícias para o mundo. O Trump está aproveitando para dar uma aliviada. Primeiro, a mulher dele deu uma aliviada ali, tá certo? A Melania, certo? Quando revelou, sabe, que ela conheceu o Epstein, sabe, e circulou por onde Epstein circulava, tá certo? Eu não sei se ela circulou na cama dele, tá certo, ou no sofá, sei lá por onde ela circulou, tá certo? Mas o fato foi que o Trump já pegou ela meia, meia boca, tá certo? Me parece que ela é eslovena, certo? Eu não sei. Não sei se é eslovaca, não sei. Mas ela é daqueles países ali, sabe? Da Croácia, daquelas bandas ali da Europa ali, sabe? E o Trump não quis uma estadunidense, uma anglo-saxã, tá certo? E ele preferiu uma saxã, não sei, eu acho que ela não é saxã, não. Eu acho que ela é eslava, eu acho, não sei. Pô, mas o Trump ele não presta, ele não serve de referência pra porra nenhuma, tá certo? Ele não engrandece ninguém, tá certo? Vá se fuder, porra. Mas o fato é que tem essa notícia aí, rapaz, aí o pessoal quando começou a noticiar, rapaz, a nave Artemis, que porra de Artemis, rapaz? Artemis é uma palavra grega. Eu tive uma professora de literatura, eu não sei qual das literaturas ela era, sabe? E ela me chamava de poetinha. Nessa época eu me envolvi com um festival de música, de canção, sabe, em Manaus, e fiz uma composição e escrevi uma letra, sabe, musiquei e inscrevi, sabe, essa letra junto ao festival, à organização do festival, fui classificado e defendi a música, sabe? Uma merda de apresentação, mas eu fui comparecer ao festival. E eu cheguei, creio eu, a mostrar a letra para Artemis, tá certo? Aí a partir dali ela me chamava de poetinha, né? Eu acho que assim, eu acho que era assim uma gentileza que ela fazia, sabe? Eu não sei se ela queria me comer. Eu acho que ela não tinha coragem não, sabe? Eu era um garoto ali novo ali, rapaz, sabe? Eu acho que isso foi o que em meado da década de 70, tá certo? Eu devia estar com uns 22 anos, 21, 22 anos ali quando eu comecei a fazer o curso de letras. E era garoto, certo? E não sei se ela queria me comer, eu não sei. E o nome dela era Artemis, tá certo? Artemis é uma deusa, é o nome de uma deusa, é um ser de Olimpo, é um ser sobrenatural, é um ser divino, tá certo? E habitava ali o Olimpo. Eu não sei para onde eles foram, rapaz, sabe? Eu não sei se ocuparam ali o Olimpo na Grécia, se despejaram os deuses, sabe, do Olimpo. Eu não sei o que aconteceu com Zeus, sabe? Eu não sei. E a Artemis estava por ali, rapaz, e ela era a deusa grega. Em Roma ela era Diana, certo? E se ocupava com os bichos da mata, com a mata, com a natureza, tá certo? Era caçadora. Como caçadora, rapaz, ela comia, ela tinha que comer, tinha que matar os animais, né? Porra, não sei. E a Diana, quando a gente vê, ela tem uma aljava, certo? Uma aljava à costa, a Diana, certo? E eu não sei se a Artemis tem. Tinha uma também, eu não sei. Mas não vou ver também. Rapaz, eu só sei que chamaram de Artemis, sabe? E essa já é um segundo projeto já, ou uma segunda, como é que a gente pode dizer? Uma segunda viagem, certo? Ou uma segunda edição. Teve Artemis 1 e agora teve Artemis 2. Acho que Artemis é a viagem, a operação, tá certo? Ou é o nome da nave? Não é o nome da nave. Já houve uma nave anterior, tá certo? A Artemis 1 e agora a que viajou agora foi a Artemis 2.
o que eu aproveito disso, não nego, o Conde ali do canal 247, não, o Conde é um youtuber, não sei, eu acho que ele é jornalista também, sabe, não sei, é um comunicador, sabe, ele fica tirando sarro, sabe, o Conde é um cara perdido, eu acho, sabe, talvez ele seja um frankfurtiano, tá certo, ele conhece bem o Lacan, sabe, fala de Foucault alguma coisa, ele tem assim um certo conhecimento, tá certo. Ele conversa com muita gente, entrevista muita gente, mas eu penso que ele tem uma certa dificuldade operacional aí, sabe, de circunscrição ideológica, sabe, de circunscrição de transformação, sabe, social, tá certo, de circunscrição cosmopolítica, certo, cosmológica, qualquer coisa assim, tá certo. Ele vai até um certo limite e ele desiste. Eu diria que ele é um cara de superfície, sabe? Um cara fenomenológico, sabe? Um cara aí, sabe? Como é que eles dizem lá nos Estados Unidos? Behaviorista. É porra de sacanear. Não, mas é assim, é um cara que, sabe, não tem assim muita. Ele é um cara de estética, digamos assim, tá certo? Ele está perto dos bufões, dos trovadores, dos menestréis, tá certo? Inclusive ele é músico, toca violão, mas eu penso que talvez o violão dele seja de orelha, tá certo? De ouvido. E então ele fica tirando sarro, sabe? Dos que comemoraram a ida e a vinda, aí ele mete o cacete. Hoje as redes de mídia aqui no Brasil, a Globo, sabe, lideradas pela Globo, sabe, as redes de mídia lideradas pela Globo, que são entidades, eu faço questão sempre de dizer isso, sabe, não me comove, sabe, não quero mudança porque a Rede Globo não vai mudar, mas ela é um aparelho ideológico, tá certo? É um aparelho ideológico de mercado, ela foi criada para justamente promover, sabe, fazer propaganda, gritar, sabe, um boca de ferro aí, tá certo? Gritar aí, sabe, a defesa dos capitalistas do mundo, sabe, do mundo empresarial. Ela, uma empresa, sabe, uma empresa que produz propaganda, certo? E essa propaganda ela vende para adquirir capital, tá certo? E ao mesmo tempo faz defesa da ideologia da classe social dela, a classe burguesa, tá certo? É assim que a coisa funciona. E não me queiram pedir para ela modificar ou pedir que, sabe, eles possam ter outro comportamento, tá certo, a respeito das coisas, tá certo? Porque eles não vão ter, porque eles têm um lado, rapaz, ao lado deles. Como é que pode um indivíduo falar mal de si próprio já? Não pode, não vai falar. De modo que o Conde ele escroteia, sabe, com os que festejam a volta dos astronautas, tá certo? Como também condena, sabe, a apropriação dos resultados dessa viagem, sabe, pelo sistema de mídia nacional, tá certo? E mundial. E um outro assunto que tem, rapaz, sabe, e aí eu saio daqui, eu vou pedir licença para alguma, porque eu vou precisar da tela toda do notebook. Ela me espera aqui que eu quero ir bem ali. Então essa é a notícia que eu tenho. Eu estou aqui com o Estadão aberto aqui, tá certo? E aqui tem um drone aqui, sabe, dos Estados Unidos que desapareceu, mas eu não vou me prender nesse drone não, tá certo? Esse drone é um drone aí do tamanho de um avião, de um Boeing, sabe, desses aviões grandes aí de passageiros. E ele de repente desapareceu. Mas eu acho que é isso, eu estou olhando aqui alguma coisa e não estou vendo aqui, sabe? Eu estou com o Estadão aberto. Tem uma notícia aqui que eu quero ver se eu exploro, mas eu vou sair daqui. Eu não sei o que a Globo tem aqui, bora ver. Internet mais rápida e novos medicamentos, os legados da missão lunar. É isso que tem aqui. Aqui diz assim, Musk, Bezos e Isaacman entendam o papel dos bilionários no programa lunar do IZEWA. Tá certo? Então veja que essa viagem aí não foi uma viagem à toa, não foi uma viagem aí, sabe, diletante, uma viagem desinteressada, tá certo?
Porque nada no mundo, a partir de um certo ponto, sabe, deixou de possuir interesse econômico, tá certo? O ser humano ele é dominado pela ganância, tá certo? Pela ganância que lembra ganhar, tá certo? Quanto ganho, quanto levo, quanto lucro, tá certo? Ou seja, a motivação, sabe? O que faz o ser humano se motivar na vida é o dinheiro, bicho. Quanto eu ganho, quando eu pergunto quanto eu ganho, eu tô falando de dinheiro, tá certo? E o que fez, sabe? Musk, Bezos e Isaacman, sabe? Aí, sabe? Veja que está dizendo aqui que eles são bilionários, né? E tem interesse nesse programa lunar do Zeus aí, tá certo? Então veja, eles estão ganhando, bicho, ganância aí, tá certo? Mas assim, veja, no sistema capitalista, o que motiva o capitalista é a ganância, tá certo? Quanto ganho, certo? Aqui, entenda o papel dos bilionários, tá certo? Qual é o papel dos bilionários, tá certo? Ganhar dinheiro aí, tá certo? E tem uma questão aqui mais específica que eu queria também abordar, não sei onde é que eu vou encontrar e não sei se eu vou encontrar. Aqui tem alguma coisa sobre o Vorcaro, tá certo? Do Marte ao INSS, delações com potencial de atingir autoridades avançam mesmo sob resistências, tá certo? Os caras, sabe, nós estamos num momento eleitoral, sabe, vamos escolher o presidente da República. Lá na Hungria tem um cara chamado Viktor Orbán, tá certo? Orbán, né, que é um cara de extrema direita, sabe? Um cidadão já um coroa aí, sabe? Madurão. A Hungria já foi um dia um país não tanto ideológico, um país capitalista, digamos assim, antes da Segunda Grande Guerra, tá certo? E com a Segunda Grande Guerra ele foi envolvido pela cortina de ferro, vamos colocar assim dessa maneira, tá certo? Pela influência das repúblicas socialistas soviéticas, se tornou uma república socialista, tá certo? E viveu sob esse regime durante muito tempo. E depois, quando a União Soviética fraquejou, tá certo? Ela se desvinculou e hoje é um país capitalista normal, não tem 10 milhões de habitantes. E amanhã eles vai ter eleições lá para eleger, eu acho que ali o parlamento, sabe, para eleger ali, sabe, políticos para o parlamento, não sei como é que vai ser isso. E o que estão dizendo é que o Orbán, sabe, depois de 16 anos de liderança política ali, praticando ideias, ideais extremo-direitistas, tá certo? Me parece que ele vai ser solavancado, tá certo? Essa coisa do cansaço histórico, veja que hoje, nessa porrada que nós temos aí, eu não sei se é hora de abordar isso, tá certo? Mas nessa questão aí da guerra ali desencadeada ali pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, me faz lembrar, eu estava pensando de manhã, não é que eu estava dormitando, tá certo? Já o corpo querendo acordar e a TV ligada, que eu deixo a TV ligada, tá certo? E o algoritmo me mandou um vídeo, sabe, sobre a história da Pérsia, tá certo? E desde o Ciro, e fala do Ciro ali, sabe? Eu não sei quando foi que o Ciro apareceu ali, tá certo? Aí fala que ele foi um cara de dinastia, era um cara fraco, tá certo? E saiu pra porrada com um cara forte, tá certo? E conseguiu derrotar o cara forte. Ele sendo de dinastia, tá certo? Derrotou outra dinastia. E foi ali, se tornou um cara imperial, tá certo? E a Pérsia vem, então, sabe, de mão em mão, de dinastia para dinastia, tá certo? Fazendo impérios, impérios, impérios. O Ciro fundou a dinastia Aquemênida e a última dinastia foi a Sassâmida. Sassâmida, é? Eu acho que é Sassâmida, não sei. Onde havia um tal de Ardashir. Esse cara, rapaz, ele enfrentou, sabe, os romanos. Veja, nessa época havia o Império Romano Oriental, porque o Ocidental já tinha levado farelo, e eles estavam ali onde hoje é a Turquia, ali em Constantinopla, tá certo? E os romanos saíam ali da Península Itálica, rapaz, iam
quebra-pau com os persas, sabe? Me parece que foi na Mesopotâmia que isso aconteceu, essa guerra aí, tá certo? Então veja que o que eu queria comentar era isso, sabe? Que falando do Orbán, tá certo? Um dia, sabe? Aí a história cansa, tá certo? A história cansa de tanto repetir, tá certo? As pessoas vão se sucedendo e vão enfraquecendo, sabe? E o fato foi que os persas foram ali, sabe? Foram um povo de dinastias, guiado por dinastias, tá certo? Influenciadas pelo espírito de ganância, pelo espírito de avareza, tá certo? De acumulação de bens materiais aí dentro de uma visão pré-capitalista, tá certo? A modernidade trouxe ali, principalmente com as duas primeiras com as revoluções industriais que aconteceram na Europa, houve a consolidação do capitalismo no mundo, sabe? O sistema de ganância se tornou oficial e era isso que eu queria pegar aqui. Uma reunião que houve aí com os principais banqueiros do mundo, não sei se eu vou achar. Deixa me ver, eu vou sair da Globo aqui, tá certo? Deixa me ver se eu acho aqui. Tá aqui, olha, Scott Bessent. O Scott Bessent é o presidente do Banco Central do Fed, acho que é Fed, o Federal Reserve Bank, tá certo? Dos Estados Unidos, o Banco Central estadunidense, tá certo? O Bessent, o Scott, tá certo? E ele convocou CEOs, gerentes de bancos, para discutir riscos de novo modelo da Anthropic, que eu não sei que papo é esse, certo? Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Wells Fargo para participarem. Então veja que eu estou falando aí de banqueiros, aí eu coloquei aqui, sabe, que no mundo hoje, sabe, com o capitalismo sedimentado, não consolidado, nós temos aí pessoas que vivem no mundo do rentismo, sabe, que pessoas que vivem nesse mundo de produção financeira, tá certo? De capitalismo financeiro ao lado do mundo da produção de mercadorias de consumo, deixa eu ver se eu coloco de consumo físico, tá certo? Porque veja, o mercado financeiro também produz a mercadoria que é o dinheiro, tá certo? E o outro mercado é o mercado de produção de alimentos, sabe, de bens de consumo, aí, sabe, não sei como é que eu poderia dizer, bem de consumo, que tipo de consumo, sabe, que não seja dinheiro, digamos assim, tá certo? Mas o fato é que tem, no mundo hoje nós temos o mercado de produção comum e o mercado de produção financeira, tá certo? Onde empresas colocam no mercado ações, tá certo? Essas ações são adquiridas, são compradas, tá certo? Esse dinheiro vai para as empresas. Eu creio que sim, tá certo? Porque no fundo a empresa, quando coloca uma ação no mercado, ela está querendo fazer empréstimo, tá certo? Para poder ir se expandindo, para poder ir se desenvolvendo as empresas, tá certo? E os bancos fazem essas operações para essas empresas, essas operações se dão em espaços bancários, tá certo? E o banco leva o dele, que ele não é besta, tá certo? E assim, veja, essas pessoas que operam no mercado financeiro, elas não fazem força, vai por isso que eu coloquei assim, sabe? Tem caras que dão mole, tá certo? Que esse pessoal é do mercado financeiro, os rentistas, tá certo? E os que dão duro, rapaz, que é o trabalhador, rapaz, os proletários, tá certo? A questão é saber, sabe, se há uma ética, sabe, para condenar os que dão mole, sabe, em detrimento dos que dão duro, porque no fundo o que é que acontece, sabe? Outro dia veio aí uma ideia, sabe, não sei qual foi o filósofo que falou a respeito disso. Quem foi que falou, hein? O filósofo foi Platão que falou, sabe, que o problema do mundo não é a riqueza pouca, tá certo? Aí, sabe, as fontes de riqueza do mundo, sabe, aí que são poucas, tá certo? As terras raras do mundo, tá certo? Aí, sabe, as terras que a Vale explora hoje ali, sabe? Ou, digamos, a riqueza, que tipo de riqueza? As próprias riquezas produzidas pelo ser humano, rapaz, até mesmo o dinheiro. O problema não é, rapaz, a escassez, tá certo? Mas é o excesso de desejo, rapaz, sabe? É o corpo, rapaz, sabe? A atenção, sabe?
a atenção que o corpo reclama, rapaz, sabe? O corpo reclama muita atenção, tá certo? Essa reclamação de atenção é o que se chama de desejos. Os desejos é que são muitos. Quem foi que falou isso, hein? Foi Platão? Não sei se foi, eu acho que foi Platão, não sei. Então veja que eu estou falando aqui do ser humano, eu falei de Ciro, sabe? Falei do Ardashir, que os dois foram peças, tá certo? Que desenvolveram aí, sabe? Lutas imperiais, tá certo? Ali o próprio Alexandre, o pai dele, o Filipe, sabe? Que também foram imperiais. O Hannibal, outro dia eu falei do Hannibal e me expressei mal. O pai dele foi Amílcar, certo? E ele foi Hannibal, foram dois cartagineses ali, sabe? Dois generais ali, dois caras de porrada também, dois caras dinásticos, sabe? Mas assim, sabe? E o que dominava esses caras aí, tá certo? Era a atenção que eles davam, sabe, para as riquezas, eram seres de dinastias, seres de apropriadores dos excedentes da produção, tá certo? E saíam pra porrada, não tinha outra coisa para fazer, rapaz, faziam guerra, ver se pode, faziam uso de violência, rapaz, no mundo, porra, ver se pode. E hoje quem faz isso no mundo, rapaz, é o Trump, rapaz, sabe? O Trump, o Netanyahu ali, tá certo? E o mundo capitalista, do modo geral, ali, a Europa, tá certo? Que não se manca, tá certo? Que fecha os olhos para o que aconteceu ali na Palestina e continua acontecendo. Hoje a metade do território ali da Palestina, da faixa de Gaza, é dominada, como é que a gente pode dizer? A metade do território sabe, é controlado por Israel ali, sabe? Terminou ali a pressão ali em cima do território ali na faixa de Gaza, tá certo? E os israelenses, sabe, traçaram uma linha, não sei se colocaram cerca e disseram, essa metade aqui é nossa, ninguém mexe mais aqui nessa porra. E agora estão ali, rapaz, fuçando em cima do Líbano, eles querem ali uma parte do sul do Líbano ali, sabe, para fazer colônias também. Eles querem ampliar, rapaz, o território deles ali, tá certo? E no que eles ampliam o território, sabe, é um esforço colonial, certo? É um esforço imperial, tá certo? Aí, rapaz, tem porrada, sabe? Tem porrada, cara, sabe? A mesma porra que fazia o Ciro, sabe? E depois que ele derrotava ali o povo, sabe? Se apropriava das riquezas daquele povo e pedia para aquele povo ali pagar um tributo, rapaz, sabe? Eles tinham uma técnica colonial de deixar alguém de confiança deles, destituíam a dinastia, sabe, derrotada e colocavam outra ali, tá certo? E exigiam para aquele pessoal governar ali, sabe, com eficiência, sabe? E dali dessa eficiência tirar, rapaz, os tributos, sabe? Uma quantidade aí de riqueza aí para repassar, sabe, lá para a sede do império, tá certo? Para a metrópole imperial, tá certo? Porra, deixa eu ver se pode uma porra dessa. E hoje ali na faixa de Gaza, o que está acontecendo é isso, rapaz. Eu estou com 32 minutos, está na hora de fechar. Pô, bicho, olha, valeu então. Hoje é sábado, tá certo? Hoje quantos são hoje? Hoje são 11 de abril, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador. Me distraí, rapaz, olha. Quando o vídeo fica pesado, passa de 30, ele fica pesado, tá certo? E quem fala muito da Bom Dia Cavalo, falei pra caralho, olha. Porra, bicho, valeu, bom dia.